Olá, gente. Eu sou a professora Josinete e eu vou dar aula de matemática 1 para vocês, tá certo? A gente vai retomar alguns conteúdos e aprofundar na resolução de questões do Teorema de Pitágoras e relações trigonométricas no triângulo retângulo, certo? Então, antes de tudo, a gente vai relembrar o que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ela é uma relação métrica, tá bom? Ela não tem nada a ver com, nessa primeira parte, com ângulos, certo? Ela vai ser a relação métrica aplicada somente em triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? É aquele que tem um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Quais são as características de triângulo retângulo? Ele tem um ângulo reto, que nesse caso aqui está no ângulo A, e ele tem dois ângulos agudos, certo? O ângulo B e o ângulo C. O lado oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados, que são adjacentes ao ângulo reto, é chamado de cateto, tá certo? Então, o que é o Teorema de Pitágoras? Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Certo? Então, quer dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quais são as relações trigonométricas no triângulo retângulo? Agora a gente vai falar não mais de relações métricas, relações trigonométricas. O que são relações trigonométricas? São as relações que são aqueles conceitos que fazem relação com os lados, as medidas dos lados e as medidas dos ângulos de um triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui novamente nosso triângulo retângulo. A hipotenusa, os dois catetos, eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Eu tenho dois ângulos agudos, que é o ângulo alfa e o ângulo beta. Tudo aqui são os elementos desse triângulo retângulo. Quais são as relações trigonométricas que nós vamos ver? O seno. O que é o seno? O seno é a relação entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Professora, mas eu tenho dois catetos. Como é que eu vou saber o que é cateto oposto? Gente, num triângulo retângulo, depende de qual ângulo eu estou trabalhando. Vamos pegar o ângulo alfa, por exemplo. O ângulo alfa, que é aquele que está lá situado no vértice A, se eu quero saber o seno desse ângulo, eu preciso pegar o cateto oposto. O que é o cateto oposto? O oposto que está na frente desse ângulo. Então, o cateto oposto é BC, certo? O segmento BC. E vou dividir pela hipotenusa, que é AB. Quando a gente muda, se eu estou falando agora do ângulo B, do ângulo beta, se vocês olharem, quem é o cateto oposto ao ângulo beta? Não é o BC igual no alfa. Ele agora é o AC, que é o lado que está oposto ao ângulo beta. E vou dividir pela hipotenusa, que é o AB. Então, o seno sempre vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando que esse cateto oposto depende da posição do ângulo, de qual ângulo eu estou trabalhando naquele momento. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é adjacente, professora? É o que está do lado, certo? Então, o cateto adjacente é aquele do lado do meu ângulo em questão. Vamos trabalhar com o alfa. Quem é o cosseno de alfa? Olhem para o ângulo alfa. Qual é o cateto que é adjacente a ele? É o AC ou é o CB? É o AC, é o cateto que está ao lado do meu ângulo alfa. Então, o cosseno vai ser AC sobre AB. Se eu olhar agora para o beta, cosseno de beta vai ser o cateto adjacente, que é CB, sobre a hipotenusa, que é AB. E, por fim, eu tenho a tangente. A tangente é a única relação trigonométrica que não utiliza a hipotenusa. Qual é essa relação? É cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, eu tenho aí, vamos calcular quem é a tangente de alfa. De alfa vai ser o cateto oposto, que é CB, sobre o cateto adjacente, que é AC. Quem é a tangente de beta? Agora, para o ângulo beta, vocês vão olhar que é o cateto oposto, AC, e o cateto adjacente, CB. Deu para entender direitinho as relações trigonométricas? Certo. A gente vai agora construir um quadro
para a gente saber quem são os ângulos, o seno, o cosseno e a tangente de alguns ângulos notáveis. Professora, que ângulos notáveis são esses? Os de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Professora, mas por que a gente trabalha só com eles? Não, não é assim. A gente não trabalha somente com esses ângulos. Esses ângulos que a gente mais utiliza, o de 30, o 45 e o 60, são aqueles que a gente consegue visualizar ele com aquele valor fácil de a gente trabalhar, certo? Os outros ângulos, o ângulo de 10, de 11, de 12, 13, 14, 15 graus, eles também existem, o seno de cada um deles, o cosseno, a tangente. Só que para a gente saber os seus valores, nós precisamos consultar a tabela trigonométrica, tá certo? Então, a princípio, numa questão, ele estiver trabalhando com o seno de 15 graus, por exemplo, a questão ela vai te fornecer quem é o seno de 15 graus, tá certo? E os outros ângulos? Os outros ângulos você precisa saber se de 30, de 45 e de 60. Você precisa conhecer quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente. A questão não te dá, certo? Vamos lá. Eu construí a tabelinha aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. O ângulo de 30, 45 e 60. O seno de 30 graus é 1/2. O seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Notem que todos eles são frações e todos eles têm o denominador 2. Tem outra característica legal. Em cima, no numerador, ele vai crescendo 1, 2 e 3. E é raiz quadrada no 2 e no 3. Então, é bem fácil de você decorar, aprender mesmo a construir essa tabela. O cosseno, os valores são o contrário do seno, ó, preste atenção. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, que é o equivalente ao 60. O cosseno de 45, ele é o mesmo valor do seno de 45, eles são iguais. E o cosseno de 60 é 1/2, que é o mesmo valor do seno de 30. Professora, e a tangente? Certo, a tangente, eu não tenho essa regrazinha que a gente acabei de falar, sobre o denominador ser 2 e o número crescer 1, 2 e 3, não. A gente viu no slide anterior que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas a gente vai ver também que a tangente, eu posso descrever ela como a divisão do seno sobre o cosseno, certo? Quando eu divido o seno sobre o cosseno, eu obtenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por isso que o tangente também é seno sobre cosseno. Então, vamos dar um exemplo aqui, para vocês verem como é que eu descubro a tangente de 30. Tangente de 30 é seno de 30 sobre cosseno de 30. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2 e o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Quando eu faço essa divisão de fração, eu tenho aí que vai ficar, eu simplifico, vou ter só 1 sobre raiz de 3. Racionalizo, eu vou obter raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, a gente vai fazer tudo isso para os outros dois ângulos. 45, raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, que é igual a 1, né? São iguais quando eu divido. Raiz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2 é raiz de 3. Simplifica os denominadores, resta só raiz de 3. Ok? Então, essa é a nossa tabelinha que a gente vai sempre utilizar. Então, vamos mandar ver para poder aprender a construir essa tabela para utilizar nas nossas atividades. Eu quero que vocês agora acompanhem abrindo o livro na página 125 e a gente vai responder algumas questões. Porque esse conteúdo, na verdade, todo o conteúdo de matemática 1 ou matemática 2, não importa, é muito a base da resolução. A gente precisa praticar, resolver para poder conseguir entender os diferentes tipos de situações, problemas que envolvem aquele conteúdo, tá certo? Então, eu quero fazer aqui a questão, não vou fazer todas, que algumas são bem simples, a gente vai fazer umas fáceis e vamos aprofundar outras, tá bem? A questão 8 diz o seguinte, da página 125. Dados 3 triângulos retângulos dispostos como na figura, determine as medidas x, y e z. A gente vai começar olhando para a figura. O que eu tenho? Onde é que estão as variáveis que eu preciso descobrir? O x, o y e o z. O x está no primeiro triângulo, ok? Primeiro triângulo aí. O que eu tenho? Eu tenho um ângulo de 30 graus. Eu tenho o cateto adjacente a esse ângulo.
e o x está na posição da hipotenusa. Então, vamos começar primeiro trabalhando com esse ângulo, esse triângulo ACB. No triângulo ACB, eu vou utilizar o cosseno de 30 para descobrir o valor de x, certo? Como é que eu sei que o cosseno de 30, professora? Porque eu tenho o cateto adjacente ao ângulo. Se é o cateto adjacente e eu quero encontrar a hipotenusa, eu preciso utilizar o cosseno, certo? Então, eu tenho aí, quem é o cosseno de 30? Lá pela tabelinha, a gente sabe que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí, eu tenho raiz de 3 sobre 2 igual a 2 raiz de 3 sobre x. Nós temos aí, fazendo o produto dos meios pelos extremos, simplificando, eu vou ter somente que x é igual a 4. Pronto, a gente já encontrou a primeira variável. Vamos agora encontrar os outros valores. A gente vai para o segundo triângulo. No segundo triângulo, o único valor que eu tenho até agora é o x, que é 4. Então, para mim poder ir para o terceiro triângulo, eu preciso no mínimo descobrir quem é AD. Então, eu vou chamar AD de W, tá certo? Então, a gente vai trabalhar de novo com cosseno. Cosseno de 30 vai ser igual a minha, agora no caso, meu cateto adjacente é x, certo? Que é 4, sobre a hipotenusa que eu nomeei de W. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, x é igual a 4 e eu quero descobrir quem é W. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu tenho que W é igual a 8 raiz de 3 sobre 2, certo? A gente faz uma racionalização para poder chegar nesse resultado. Ótimo, eu já sei quem é esse cateto adjacente ao ângulo de 30 do terceiro triângulo. Então, a gente vai só encontrar os valores agora. Utilizando o cosseno de 30 no terceiro triângulo, eu tenho W sobre Z, que é a hipotenusa. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O meu W foi o que eu encontrei no item anterior, 8 raiz de 3 sobre 3 sobre Z. Eu fazendo aí, ó, o produto dos meus pelos extremos, eu vou obter z vezes raiz de 3 igual a 16 raiz de 3 sobre 3. Resolvendo, simplificando, eu tenho que z é igual a 16 sobre 3. Encontrei já a minha segunda variável. Falta encontrar somente o valor de y. Para isso, eu posso utilizar o seno. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o y que eu quero encontrar. E a hipotenusa é o z que eu já encontrei, que é 16 sobre 3. Então, o seno de 30 é 1 sobre 2, y, e sobre o meu valor de z, que é 16 sobre 3. Produto dos meus pelos extremos, 2y igual a 16 sobre 3. Obtendo, então, 8 sobre 3. Eu queria encontrar as medidas x, y e z. X é 4, y 16 sobre 3 e y 8 sobre 3. Vamos para a questão 10. Na questão 10, eu tenho o seguinte. Determine o cosseno do menor ângulo do triângulo retângulo de lados x, x mais 2 e x menos 7. Eu já estou lhe dizendo que essas medidas são de um triângulo retângulo. O que eu quero saber? O cosseno do menor ângulo. Gente, para descobrir o cosseno, eu preciso conhecer o cateto adjacente à hipotenusa, certo? Então, para isso, eu preciso descobrir quais são as medidas dos lados desse triângulo. Então, a primeira coisa que a gente vai utilizar é o Teorema de Pitágoras, porque eu sei que o Teorema de Pitágoras relaciona as medidas métricas dos lados de um triângulo. Então, a hipotenusa. Professora, mas como é que a senhora sabe quem é a hipotenusa? Gente, a hipotenusa, ela é o lado oposto ao maior ângulo daquele triângulo. O maior ângulo, né, 90 graus, então a hipotenusa é o maior lado, certo? Então, o meu x mais 2 é o meu maior lado. Os outros dois são catetos, tá bom? Então, x mais 2 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x menos 7 ao quadrado. Vamos desenvolver isso aí. O x mais 2 ao quadrado, eu vou obter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que eu tenho x ao quadrado mais 4x mais 4, igual x ao quadrado, que eu repeti, e desenvolvo o x menos 7 ao quadrado. X menos 7 ao quadrado é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 14x, mais o quadrado do segundo, que é 49. Resolvendo, se eu pegar aqui e passar o x ao quadrado para o outro lado, ele vem negativo, então fica somente 1x ao quadrado. Esse 4x, ele vem para o outro lado, ele vem negativo também. Então, fica menos 14x menos 4x igual a menos 18x.
E o 4 tá positivo, ele vem pro outro lado subtraindo, né? Então fica 49 menos 4, que é 45. A gente chegou numa equação do segundo grau. Para descobrir o valor de x, eu preciso resolvê-la, certo? Então a gente vai relembrar aí, ó, a fórmula do delta, a fórmula de Bhaskara, tá certo? Delta eu sei que é quem? B ao quadrado menos 4ac. Nessa equação do segundo grau, quem é o meu A? É o 1, que acompanha o x ao quadrado. O meu B é menos 18 e o meu C é 45. Então, B ao quadrado na fórmula do delta. Então, menos 18 ao quadrado. A fórmula menos 4 vezes A vezes C. O A é 1 e o C é 45. Então, eu tenho menos 18 ao quadrado é 324. 4 vezes 45, 180. 324 menos 180, 144. Certo, agora a gente vai para a fórmula de Bhaskara. B menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2. O B é menos 18. Então, menos B fica menos e menos mais 18. Mais ou menos raiz de delta, que a gente encontrou 144. Dividido por 2 vezes A. O A é 1. 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem aí x1 vai ser 18, mais a raiz quadrada de 144 é 12, dividido por 2. 18 mais 12, 30, dividido por 2, 15. O meu x2, 18, agora só é trocar o sinal, era mais, agora fica menos. 18 menos 12, dividido por 2. 18 menos 12 é 6, dividido por 2, 3. Então, eu obtive aí os valores 15 e 3. Agora sim, eu preciso saber se esses dois valores, eles satisfazem as indicações para medidas de triângulo, certo? Se eu tenho 15, quando eu coloco nos 3, ele vai dar correto. No 3, quando eu coloco 3 lá no x menos 7, fica 3 menos 7, que dá menos 4. Existe medida negativa? Não existe. Então, nesse caso, a gente não vai utilizar o 3 como resultado. Nós iremos utilizar apenas o 15. Então, quem seriam as medidas dos lados do nosso triângulo? O x seria 15, né? Um dos lados. X mais 2, 17. E x menos 7, 8. Então, os lados do meu triângulo é 15, 17 e 8. Vamos montar o triângulo. Então, o maior lado é a hipotenusa, que é 17. Os outros lados, eu tenho 15 e eu tenho 8, ok? Para mim calcular o cosseno de 30, ou o cosseno do menor ângulo, gente, ou desculpa, não é de 30, não é do menor ângulo. Gente, o menor ângulo, ele vai estar oposto ao menor lado. O maior ângulo vai estar oposto ao maior lado. Então, quem é o menor valor? O menor valor é 8, então o ângulo oposto a ele é o menor ângulo. Esse ângulo aqui é o menor ângulo do triângulo. Então, quem é o cosseno dele? O cosseno desse triângulo vai ser o cateto adjacente, que é 15, sobre a hipotenusa, que é 17. E chegamos no nosso resultado. Linda essa questão, né? Muito bonita. Matemática é linda. Vamos lá para a próxima questão. Nessa questão diz o seguinte: Enzo, inicialmente no ponto A, observa uma torre de altura H sob um ângulo de 60 graus. Ele se desloca até um ponto B, que dista 80 raiz de 3 metros de A, de onde é possível observar a mesma torre, mas dessa vez sob um ângulo de 30 graus. Com o auxílio da figura, calcule a altura H da torre. Gente, olha, se você olhar aí, eu preciso descobrir o valor de H. Eu tenho dois triângulos retângulos. Eu tenho o triângulo que tem a medida de 60 graus e eu tenho um triângulo que tem a medida de 30 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar meus dois triângulos, certo? Eu tenho duas variáveis, então a gente vai ter que colocar um resultado em função da outra para poder encontrar o valor de H. Então, primeiro vamos começar com esse que tem o ângulo de 30 graus. Tangente de 30 graus. Por que eu tenho que usar tangente, tia? Porque eu não tenho a hipotenusa, eu tenho os dois catetos. O cateto oposto é H e o cateto adjacente é 80 raiz de 3 mais x, porque lembrando, o triângulo retângulo em questão, o cateto adjacente é toda a medida CB, certo? Então eu tenho que pegar esse, por isso eu coloquei o x ali, ó. Tenho que pegar x mais 80 raiz de 3. Quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Quando eu resolvo isso aqui, produzo os meus pelos extremos, fazendo a distributiva direitinho, eu tenho 3H
igual a 240 mais raiz de 3 vezes x. Gente, eu quero parar aqui, a gente vai guardar essa equação e vamos para o próximo triângulo. No próximo triângulo eu tenho isso aqui, tangente de 60 igual a h sobre x. Quem é a tangente de 60? Raiz de 3. Ajeitando, eu tenho que h é igual a raiz de 3 vezes x. Opa, olha o que a gente encontrou. H é igual a raiz de 3 sobre x. Se eu olhar para a minha primeira equação que eu deixei lá reservada, existe a raiz de 3 vezes x. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso substituir. Onde tem raiz de 3 vezes x, eu vou colocar o meu h. Então, fica assim, ó. 3h igual a 240, onde era raiz de 3 vezes x, eu coloquei h. Então, ficou assim. Fazendo a subtração, eu tenho 3h menos h igual a 2h. Que é igual a 240, que vai ser 240 dividido por 2, 120. Então, a altura da minha torre é 120 metros. Olha aí que questão linda também. Vamos para a próxima. Essa próxima questão diz o seguinte, também na página 125, tá? Duas crianças, cada uma em um prédio diferente, brincam com canetas lasers nas janelas de seus apartamentos, apontando para um ponto na quadra situada entre os prédios. A criança do prédio A está a uma altura de 10 metros e a do prédio B a uma altura de 20 metros do chão. A distância entre os prédios é de 50 metros. Em um determinado momento, os lasers das crianças atingem simultaneamente o ponto P do pátio equidistante das crianças. Equidistante quer dizer da mesma distância, tá? A distância x em metros desse ponto até o prédio B é. Eu vou copiar de novo aqui a imagem para a gente poder resolver. O que a gente tem? A gente tem dois triângulos retângulos. O que eu tenho mais? A de informação. Eu sei que a hipotenusa do primeiro triângulo é igual à hipotenusa do segundo triângulo, porque a questão diz que essas distâncias são iguais. Então, eu vou chamar de cada uma delas, tá bem? Então, eu vou montar a minha primeira equação. E outra coisa, aqui embaixo, eu sei que a distância total é 50 metros. De P até o prédio B é x. Então, de P até o prédio A vai ser 50 menos x, ok? Montando agora as nossas equações, utilizando o teorema de Pitágoras, o primeiro triângulo eu tenho d ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 10 ao quadrado mais 50 menos x ao quadrado. Para o segundo prédio, eu tenho d ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos lá. Eu sei que esse d da primeira equação e da segunda equação, eles são iguais, certo? Como eles são iguais, eu posso dizer que a equação referente ao primeiro d é igual à equação referente ao segundo d. Então, eu digo que 10 ao quadrado mais 50 menos x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. O que eu faço agora? Eu vou resolver, certo? A gente vai aí desenvolver, certo? Eu tenho 10 ao quadrado é 100. 50 menos x ao quadrado, eu vou desenvolver 50 ao quadrado é 2.500, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, eu tenho menos 100x, mais o segundo ao quadrado, x ao quadrado. E por fim, 20 ao quadrado é 400 e o x. Ajeitando essa equação, eu tenho 2.600 menos 100x igual a 400, certo? Ó, 100 mais 2.500 é 2.600. Menos 100x, esse mais x eu passei para lá, ele ficou negativo, e subtraiu com x ao quadrado, ficou zero, então ficou só 400. Ajeitando aqui, eu tenho 100x igual a 2.600 menos 400. 100x, 2.200, simplificando isso, dividindo depois 2.200 por 100, vai dar 22 metros. Quer dizer que a distância de P até o prédio B é de 22 metros. Na minha próxima questão, essa questão também é incrível. Vamos ler. Paulo está deitado na cama e assistindo a TV. Na figura C representa um ponto sobre a cama, a partir do qual o controle remoto da TV foi acionado na direção do receptor de sinal indicado por R. A medida do ângulo entre a linha que representa o sinal transmitido e a cama é igual a alfa. Aí ele te dá a imagem, te dá uma tabelinha. O que a gente sabe? Sabe-se ainda que R é o ponto, certo? Está lá na TV, ó. Está a 1,2 metros do chão. A altura da cama em relação ao chão é de 40 centímetros. C está a 4 metros de distância da parede em que a TV está fixada. Nas condições descritas e consultando a tabela, alfa é igual a.
Vamos lá, eu tenho que descobrir qual é a medida do meu ângulo, bem diferente essa questão. Porque geralmente ou ele pede o seno de alguma coisa, ou ele pede a medida de um dos lados do triângulo, mas nunca o ângulo em questão. Então a gente vai descobrir quem é esse ângulo. Vou copiar novamente aqui a figura. Eu passei uma linha aqui para a gente poder perceber que aqui é um triângulo retângulo, tá certo? O que eu tenho de informação? Que a altura de R até o chão é de 1,2 metros. Aí eu transformei logo em centímetros, 120 centímetros. Nós temos o que mais? Que a altura da cama em relação ao chão é 40 centímetros. E eu tenho que a distância do ponto C, onde o controle está, até o R é 4 metros, né? Que no caso 400 centímetros. Eu posso dizer, então, se aquele segmento ali até o R é 120 centímetros e a cama é 40, eu tenho que aqui o resultado vai ser 80, que vai ser um dos catetos do meu triângulo retângulo, ok? Vamos então resolver. Eu preciso descobrir o alfa. Eu tenho as medidas dos dois catetos, certo? Então, se eu tenho a medida dos dois catetos, eu vou aplicar a tangente, que é o cateto oposto, 80, sobre o cateto adjacente, que é 400. Então, eu tenho, simplificando aí, fazendo essa divisão, eu vou obter 0,2. A tangente de alfa é 0,2. Vamos pegar a tabelinha? Onde é? Vamos olhar agora só para a tangente, já que a gente utilizou a tangente. Qual é o ângulo onde a tangente é 0,2? Olha aí que legal. Olha aqui o 0,2. Então, quer dizer que o meu ângulo aí é 11,3 graus. Gente, eu espero que todo mundo tenha entendido a resolução das questões. E na próxima aula a gente vai dar prosseguimento a esse conteúdo, tá? Um abraço bem forte a todos vocês.